A mucormicose é uma infecção provocada por fungos que já infectou mais de 11 mil pacientes com a Covid-19 na Índia. Mais conhecido como fungo negro porque causa escurecimento ou descoloração nas áreas do corpo afetadas pelo fungo, que precisam ser retiradas cirurgicamente para que o fungo não se espalhe pelo corpo, mata mais de 50% de quem é infectado pelo fungo. Os fungos que causam a mutilação de pacientes afetados pela doença estão por toda a parte, em todo lugar. Assim como os animais, os vegetais, as bactérias, os fungos fazem parte da natureza. As espécies que fazem parte da turma dos fungos são muito diversas e podem ser encontradas nos mais diferentes formatos e tamanhos, como os cogumelos, por exemplo, que são um tipo de fungo. Também aquele bolor cinza ou verde que aparece nas frutas, verduras e pães em decomposição. Mas os fungos não são só inimigos, não. Algumas espécies de fungos são usados na levedura que faz o pão crescer e a cerveja fermentar. A penicilina foi o primeiro antibiótico criado a partir de uma substância secretada por um fungo. Muitos desses micro-organismos vivem dentro do nosso corpo e não causam nenhum problema. Muitas espécies de fungos vivem dentro do nosso sistema respiratório e digestivo. O problema é que, quando acontece algum desequilíbrio no nosso organismo ou no ambiente, como alteração da nossa imunidade, tratamentos com medicamentos exagerados ou inadequados, ou até uma condição sanitária ruim, podem fazer com que esses fungos que vivem no nosso corpo sem causar problema nenhum saiam do controle. E isso leva ao que os médicos chamam de infecções oportunistas, que podem não ser tão sérias como as micoses na unha ou na pele, ou podem evoluir para quadros graves e fatais como infecções sanguíneas ou pulmonares. No dia 20 de maio, a Índia declarou oficialmente a doença causada pelo fungo negro como epidemia, para que todos os casos sejam notificados e rastreados no país. E por que o fungo negro se tornou uma epidemia com tantos casos registrados? A Índia vive um momento com uma série de condições que ajudam a explicar o aumento dos casos de mucormicose. Os médicos dizem que os agentes causadores da doença estão no ar e tiram vantagem da umidade alta e temperatura quente daquele país. Eles dizem também que os fungos que provocam essa condição estão em muitos países, incluindo o Brasil. Mas se eles são tão comuns assim, por que eles só afetam algumas pessoas? Porque vai depender da condição de saúde de cada um. Existem 3 situações que facilitam o desenvolvimento da mucormicose: ter diabetes descontrolado, ser portador de doenças oncohematológicas como a leucemia, ou fazer o uso de altas doses de remédio da classe dos corticoides. A Índia é um dos países que tem a maior quantidade de diabéticos do mundo e está atualmente vivendo um descontrole da pandemia de Covid-19, com um alto número de pacientes internados que precisam tomar corticoides. Em muitas partes mais afastadas na Índia, as condições sanitárias dos hospitais e das enfermarias não são as ideais, e isso acaba facilitando o risco de contaminação por fungos. Então a situação atual conta com uma série de pacientes vulneráveis com o sistema imunológico afetado pela Covid-19, que muitas vezes já tinham outras doenças como diabetes e que precisam de remédios como corticoides, que afetam ainda mais o funcionamento das células de defesa. E esses pacientes ainda ficam internados em locais que podem não ter uma higiene adequada. E esse é o cenário perfeito para que os fungos tomem conta. E o que isso representa para o Brasil? No dia 27 de maio, o Uruguai confirmou oficialmente o primeiro caso de mucormicose em um paciente de Covid no país. Isso deixou os brasileiros ainda mais preocupados, com medo que esse fungo, estando assim tão pertinho, possa chegar ao Brasil e piorar ainda mais a crise sanitária em que vive o país hoje. Primeiro, como a gente já viu antes, esse fungo já está no Brasil, já é conhecido e estudado desde o final do século XIX. Segundo, que os fungos se proliferam de forma completamente diferente dos vírus e das suas variantes. As infecções fúngicas são causadas por micro-organismos que já estão por aqui e até podem causar problemas se alguns cuidados básicos não forem tomados.
infectados, mas não são contagiosos como os vírus são. Os médicos já estavam cientes de que com a chegada da Covid-19 aumentariam os números de doenças sérias provocadas por fungos. O Brasil ainda não registrou oficialmente pacientes com mucormicose durante ou depois de terem se recuperado da Covid, mas tem relatos publicados de brasileiros que foram infectados por outras espécies de fungos durante o período que ficaram internados com Covid-19. No Hospital das Clínicas de Curitiba mesmo, o médico Teles Filho disse que acompanhou nos últimos meses alguns casos de aspergilose em pacientes que estavam na UTI. Esse fungo costuma brotar e se desenvolver em pacientes que fazem tratamentos para tumores hematológicos e estão com a imunidade bastante enfraquecida. Outra infecção preocupante no ambiente hospitalar é a Candida auris, que teve seus primeiros casos detectados no Brasil em dezembro de 2020, em 2 pacientes com Covid-19 internados no Hospital de Salvador, Bahia. Mas como esses fungos, e principalmente o fungo negro, entram no nosso corpo? Geralmente eles são aspirados pelo próprio paciente ou entram através dos tubos e catéteres que ficam ligados nas veias enquanto o paciente está internado. Outra origem é o intestino. Como os fungos colonizam boa parte do sistema digestivo junto com as bactérias, eles podem aproveitar um desequilíbrio na microbiota causada pelo uso de antibióticos, por exemplo, para ganhar terreno ali mesmo até invadir a circulação sanguínea. Cada um desses fungos pode afetar uma parte específica do organismo. O fungo negro costuma entrar pelo nariz e logo invade os vasos sanguíneos do rosto, criando e deixando manchas escuras na pele. Numa situação normal, o próprio sistema imunológico consegue lidar com essas invasões fúngicas para evitar estragos maiores. Mas se o paciente tiver com a imunidade fraca causada pela Covid-19, esse mecanismo natural de defesa pode não funcionar tão bem e acabar deixando com que esses fungos causem estragos. É como se o vírus começasse o serviço e os fungos completassem a tarefa, disse o médico Pascoaloto. E como a gente consegue evitar isso? Tudo começa com a prevenção. Os médicos dizem que as equipes de saúde precisam ter muito cuidado com a higiene e a lavagem das mãos, principalmente quando vão mexer nos catéteres e os outros dispositivos que estão próximos do paciente. Desse modo, já é possível evitar a contaminação desses materiais e a entrada de fungos pela respiração ou pelos vasos sanguíneos. Outra tática usada em hospitais, especialmente nas alas em que recebem os pacientes com sistema imune muito comprometido, como aqueles que passaram por um transplante de medula óssea, por exemplo, é a instalação de filtros EPA nos sistemas de ventilação. Esse material tem fibras capazes de reter partículas muito pequenas, como esses fungos, que poderiam invadir o organismo das pessoas mais debilitadas. Uma terceira estratégia, em alguns casos de câncer, por exemplo, seria usar remédios antifúngicos preventivamente para evitar que uma infecção oportunista apareça. O médico Pascoaloto também chama atenção sobre tomar cuidado com a própria saúde e manter doenças crônicas como diabetes sob controle. Ele diz que hoje em dia passamos boa parte do nosso tempo em lugares fechados, então a gente precisa se preocupar com a umidade e com a ventilação. O médico também fala sobre o acúmulo de água e matéria orgânica em decomposição na geladeira e na despensa, e para a gente ficar atento ao aparecimento de mofo nas paredes ou dentro de armários na cozinha e no banheiro. A gente precisa tirar o alimento para que os fungos não se desenvolvam. O médico Pascoaloto também destaca a necessidade de aumentar a disponibilidade de métodos para o diagnóstico dessas doenças. Ele diz que mesmo em grandes cidades, eles ainda precisam lidar com a falta de equipamentos e materiais para fazer a detecção desses casos. Sem a identificação adequada, perde-se um tempo valioso em que o paciente já poderia ser tratado com os antifúngicos antes que o quadro evoluísse para estágios mais avançados. O infectologista disse que a gente precisa entender que as doenças provocadas por fungos são comuns e custam muitas vidas. Um trabalho publicado em 2016 calcula que mais de 3,8 milhões de brasileiros sofrem de infecções fúngicas sérias. A maioria deles, pacientes com cânceres malignos, asma, tuberculose, portadores de HIV transplantados e aqueles que vivem em áreas endêmicas de fungos patogênicos. Do ponto de vista do tratamento, existe uma enorme preocupação mundial
geral sobre o aumento da resistência fúngica, como por exemplo das bactérias, que desenvolveram métodos para driblar o efeito dos antibióticos. Muitos fungos também se tornaram resistentes aos antifúngicos. Sem esses remédios, as opções para combater essas infecções são poucas ou praticamente deixam de existir. A cândida, encontrada naqueles pacientes de Salvador, é uma das espécies que mais se adaptaram e conseguiram escapar das opções terapêuticas disponíveis hoje. O médico Telles disse que esse fenômeno está associado ao uso maciço e indiscriminado de fungicidas nas lavouras. Essas substâncias têm princípios ativos muito similares àqueles que são usados na medicina para tratar seres humanos. Ele disse que na Europa o aspergillus já se mostra resistente e isso se deve ao uso dos tais fungicidas na agricultura. Para evitar que esse problema cresça ainda mais, é preciso seguir por dois caminhos: incentivar o uso consciente desses fármacos e investir na pesquisa e no desenvolvimento de novas soluções. E a propósito, os fungos que atualmente causam o problema da mucormicose na Índia também se mostram resistentes aos remédios e sinalizam um problema que pode afetar toda a humanidade nas próximas décadas. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha se você gostou, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernardes, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.